Hoje faremos a leitura da parte 2 do decreto que aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 3. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 97. Conceder-se-á licença para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, para repouso à gestante, para serviço militar, na forma da legislação específica, para acompanhar o cônjuge, a título de prêmio, para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Artigo 98. Salvo os casos previstos nos incisos 4, 5 e 7 do artigo anterior, o funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. Parágrafo 1º, excetua-se do prazo estabelecido neste artigo a licença para tratamento de saúde, quando o funcionário for considerado recuperável, a juízo da junta médica. Parágrafo 2º, nas licenças dependentes de inspeção médica, expirado o prazo deste artigo e ressalvada a hipótese referida no parágrafo anterior, o funcionário será submetido a nova inspeção, que concluirá pela sua volta ao serviço pela readaptação ou pela aposentadoria, se for julgado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Artigo 99. As licenças nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 97 serão concedidas pelo órgão médico oficial competente ou por outros aos quais aquele transferir ou delegar atribuições e pelo prazo indicado nos respectivos laudos. Parágrafo 1º, estando o funcionário ou pessoa de sua família absolutamente impossibilitado de locomover-se e não havendo na localidade qualquer dos órgãos referidos neste artigo, poderá ser admitido laudo expedido por órgão médico de outra entidade pública e, na falta, atestado passado por médico particular com firma reconhecida. Parágrafo 2º, nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, o laudo ou atestado deverá ser encaminhado ao órgão médico competente, no prazo máximo de 3 dias contados da primeira falta ao serviço. A licença respectiva somente será considerada concedida com a homologação do laudo ou atestado, a qual será sempre publicada. Parágrafo 3º, será facultado ao órgão competente, em caso de dúvida razoável, exigir nova inspeção por outro médico ou junta oficial. Parágrafo 4º, no caso do laudo ou atestado não ser homologado, o funcionário será obrigado a reassumir o exercício do cargo dentro de 3 dias contados da publicação do despacho denegatório, sendo considerados como de efetivo exercício os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo. Parágrafo 5º, se na hipótese do parágrafo anterior, a não homologação decorrer de falsa afirmativa por parte do médico atestante, os dias de ausência do funcionário serão tidos como faltas ao serviço, sujeitos, um e outro, a processo administrativo disciplinar, que apurará e definirá responsabilidades. Caso o médico atestante não esteja vinculado ao Estado para fins disciplinares, este comunicará o fato ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina, em que seja inscrito. Artigo 100. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvados os casos de prorrogação e o previsto no artigo 111. Artigo 101. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de fim do prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a da publicação oficial do despacho. Parágrafo 2º. A licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será, a critério médico, considerada como sua prorrogação. Artigo 102. Ressalvada a hipótese referida na primeira parte do inciso 19, do artigo 79, que será tida como de abono de faltas, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como de licença. Parágrafo 1º. Considerado apto, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de serem computados como faltas os dias de ausência ao serviço. Parágrafo 2º. Se da inspeção ficar constatada a simulação do funcionário, as ausências serão havidas como faltas ao serviço, e o fato será comunicado ao órgão de pessoal para as providências disciplinares cabíveis. Artigo 103. Ao funcionário provido em comissão ou designado para função gratificada, não se concederão, nesta qualidade, as licenças referidas nos incisos 4, 5, 6 e 7 do artigo 97. Parágrafo 1º. Aos contratados, quando no exercício de função gratificada, conceder-se-ão apenas as licenças de que tratam os incisos 1 a 3 do artigo 97. Parágrafo 2º. As disposições do parágrafo precedente aplicam-se ao ocupante de cargo em comissão não detentor de cargo efetivo estadual. Parágrafo 3º. Aos providos em substituição não se concederão, nesta qualidade, as licenças referidas no artigo 97. Artigo 104. A concessão de licença ao funcionário, exceto a decorrente de acidente em serviço ou de doença profissional, não impedirá sua exoneração ou dispensa, quando está se der em virtude do caráter precário ou temporário de seu provimento. Artigo 105. A licença superior a 90 dias, com fundamento nos incisos 1 e 2 do artigo 97, dependerá de inspeção por junta médica. Artigo 106. No processamento das licenças dependentes de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos ou atestados. Artigo 107. No curso das licenças a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 97, o funcionário abster-se-á de qualquer atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença, com perda total do vencimento e demais vantagens, até que reassuma o exercício do cargo. Parágrafo único. Os dias correspondentes à perda de vencimento, de que trata este artigo, serão considerados como faltas ao serviço. Artigo 108. O funcionário licenciado comunicará ao chefe imediato o local onde poderá ser encontrado. Artigo 109.
Os estagiários não gozarão, nesta condição, das licenças referidas no artigo 97. A ocorrência de qualquer fato ou circunstância tipificadora daquelas licenças importará no seu imediato afastamento do estágio e eliminação do respectivo concurso. Parágrafo 1º. Na hipótese do estagiário sofrer acidente em serviço, contrair doença profissional ou sofrer internação compulsória para tratamento psiquiátrico, a eliminação do concurso não prejudicará a percepção de sua retribuição, que se fará até que o órgão médico oficial competente declare seu pleno restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplica-se aos estagiários o disposto no artigo 246, excetuada a regra estabelecida em seu parágrafo 1º. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 110. A licença para tratamento de saúde será concedida ou prorrogada, ex officio ou a pedido do funcionário ou de seu representante, quando não possa ele fazê-lo. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos é indispensável a inspeção médica, que será realizada sempre que necessário, no local onde se encontrar o funcionário. Parágrafo 2º. Incumbe à chefia imediata promover a apresentação do funcionário à inspeção médica, sempre que este a solicitar. Artigo 111. O funcionário não reassumirá o exercício do cargo sem nova inspeção médica quando a licença concedida assim o tiver exigido. Realizada essa nova inspeção, o respectivo atestado ou laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação do funcionário ou pela sua aposentadoria. Artigo 112. Em caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, poderá a junta médica, se considerar o doente irrecuperável, determinar, como resultado da inspeção, sua imediata aposentadoria. Parágrafo único. A inspeção, para os efeitos deste artigo, será realizada obrigatoriamente por uma junta composta de pelo menos 3 médicos. Artigo 113. O funcionário que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo, até que se verifique a inspeção. Parágrafo único. Os dias em que o funcionário, por força do disposto neste artigo, ficar impedido do exercício do cargo, serão tidos como faltas ao serviço. Artigo 114. No curso da licença poderá o funcionário requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. Artigo 115. Quando a licença para tratamento de saúde for concedida em decorrência de acidente em serviço ou de doença profissional, esta circunstância se fará expressamente consignada. Parágrafo 1º. Considera-se acidente em serviço todo aquele que se verifique pelo exercício das atribuições do cargo, provocando, direta ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade física ou mental para o trabalho. Parágrafo 2º. Equipara-se ao acidente em serviço o ocorrido no deslocamento entre a residência e o local do trabalho, bem como dano resultante da agressão não provocada, sofrida pelo funcionário no desempenho do cargo ou em razão dele. Parágrafo 3º. A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 8 dias, prorrogável por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 4º. Entende-se por doença profissional a que se deve atribuir, como relação de efeito e causa, as condições inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. Parágrafo 5º. A prova pericial da relação de causa e efeito a que se refere o parágrafo anterior será produzida por junta médica oficial. Artigo 116. A licença para tratamento de saúde será concedida sempre com vencimento e vantagens integrais. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 117. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente, colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, cônjuge do qual não esteja legalmente separado, ou pessoa que vive às suas expensas e conste do respectivo assentamento individual, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Artigo 118. A licença referida no artigo anterior será concedida ou prorrogada a pedido do funcionário. Artigo 119. A licença de que trata esta seção será concedida com vencimento e vantagens integrais nos primeiros 12 meses, e com 2/3 por outros 12 meses no máximo. Seção 4. Da licença para repouso à gestante. Artigo 120. A servidora pública gestante será concedida licença pelo prazo de 6 meses, prorrogável, no caso de aleitamento materno, por no mínimo 30 e no máximo 90 dias, mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado emitido pelo Serviço de Perícia Médica Oficial do Estado, podendo retroagir sua prorrogação até 15 dias, a partir da data do referido laudo. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Parágrafo 2º. Em caso de atraso injustificado na emissão do laudo mencionado pelo caput deste artigo, será permitido à servidora, provisoriamente, permanecer licenciada até o final deferimento da prorrogação solicitada, a qual deverá retroagir a data do término do período inicial de licença, aplicando-se o disposto pelo artigo 102, parágrafo 2º deste decreto. Artigo 121. A funcionária gestante, quando em serviço incompatível com seu estado, se aplicará, a partir do 5º mês da gestação e até o início da licença de que trata o artigo anterior, o disposto no inciso 1 do artigo 58. Artigo 122. A licença de que trata esta seção será concedida com vencimento e vantagens integrais. Seção 5. Da licença para serviço militar. Artigo 123.
Ao funcionário que for convocado para serviço militar ou outro encargo da Segurança Nacional, será concedida a licença pelo prazo que durar a sua incorporação ou convocação. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista do documento oficial que prove a incorporação ou convocação. Parágrafo 2º. Do vencimento descontar-se-á a importância que o funcionário percebe na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. Ao funcionário desincorporado ou desconvocado conceder-se-á prazo não excedente de 30 dias para que reassuma o exercício, sem perda do vencimento. Artigo 124. Ao funcionário oficial da Reserva das Forças Armadas será também concedida a licença referida no artigo anterior durante os estágios previstos pelos regulamentos militares. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-lhe-á o direito de opção. Seção 6. Da licença para acompanhar o cônjuge. Artigo 125. O funcionário casado terá direito à licença sem vencimento quando se cônjuge for exercer mandato eletivo ou, sendo militar ou servidor da administração direta, de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundação instituída pelo poder público, for mandado servir, ex officio, em outro ponto do território estadual, nacional ou no exterior. Parágrafo único. Existindo no novo local de residência órgão estadual, o funcionário nele será lotado, havendo claro ou não havendo, poderá ser-lhe concedida, em caso de interesse da administração, permissão de exercício, enquanto ali durar sua permanência. Artigo 126. A licença dependerá de pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 2 em 2 anos, fim da sua causa. O funcionário deverá reassumir o exercício dentro de 30 dias, a partir dos quais a sua ausência será computada como falta ao trabalho. Artigo 127. Independentemente do regresso do cônjuge, o funcionário poderá reassumir o exercício a qualquer tempo, não podendo, neste caso, renovar o pedido de licença senão depois de 2 anos da data da reassunção, salvo se o cônjuge for transferido novamente. Artigo 128. As normas desta seção aplicam-se aos funcionários que vivem maritalmente, desde que haja impedimento legal ao casamento e convivência por mais de 5 anos. Seção 7. Da licença-prêmio. Artigo 129. Após cada quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado, ou às suas autarquias, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença-prêmio de 3 meses, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo. Parágrafo 1º. Não será concedida a licença-prêmio se houver o funcionário, no quinquênio correspondente, sofrido pena de suspensão ou de multa, faltado ao serviço, salvo se abonada a falta, gozado as licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família e por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo superior a 90 dias em cada caso. Parágrafo 2º. Suspender-se-á até o limite de 90 dias em cada uma das licenças referidas no item 3 do parágrafo anterior, a contagem de tempo de serviço para efeito de licença-prêmio. Parágrafo 3º. O gozo da licença prevista no inciso 3 do artigo 97 não prejudicará a contagem do tempo de serviço para efeito de licença-prêmio. Parágrafo 4º. Para apuração do quinquênio computar-se-á, também, o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo estadual, desde que entre um e outro não haja interrupção de exercício. Parágrafo 5º. A servidora pública em gozo da licença maternidade e ou aleitamento materno será concedida, imediatamente após o término das mesmas, licença-prêmio a que tiver direito, mediante requerimento da servidora. Artigo 130. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercitado. Artigo 131. A competência para a concessão de licença-prêmio é do diretor da divisão de pessoal do Departamento de Administração de cada Secretaria de Estado ou de órgão diretamente subordinado ao governador. Artigo 132. O funcionário investido em cargo de provimento em comissão ou função gratificada será licenciado com o vencimento e vantagens do cargo de que seja ocupante efetivo. Artigo 133. Quando o funcionário ocupar cargo em comissão ou função gratificada por mais de 5 anos, apurados na forma do artigo 129, assegurar-se-lhe-á, no gozo da licença, importância igual a que venha percebendo pelo exercício do cargo em comissão ou da função gratificada. Parágrafo único. Adquirido direito à licença-prêmio de acordo com o estabelecido neste artigo, a ulterior exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função gratificada não prejudicará a forma de remuneração nele adotada, quando do efetivo gozo da licença pelo funcionário. Artigo 134. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio será concedida em relação a cada um deles, simultânea ou separadamente. Parágrafo único. Será independente o cômputo do quinquênio em relação a cada um dos cargos acumuláveis. Artigo 135. A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente ou em períodos de 1 a 2 meses. Parágrafo único. Se a licença for gozada em períodos parcelados, deve ser observado intervalo obrigatório de 1 ano entre o término de um período e o início de outro. Artigo 136. O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício do seu cargo, condicionado o gozo dos dias restantes da licença à regra contida no artigo anterior. Parágrafo único. Se na interrupção da licença se verificar que o funcionário gozou o período não conforme o disposto no artigo 135, o prazo restante da licença referente ao mesmo quinquênio, qualquer que seja ele, ficará insuscetível de gozo, sendo computável apenas para efeito de aposentadoria, nos termos do artigo 80, inciso 7. Artigo 137. É vedado transformar em licença-prêmio faltas ao serviço ou qualquer outra licença concedida ao funcionário. Seção 8.
Dá licença para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Artigo 138. O funcionário será licenciado sem vencimento ou vantagens de seu cargo efetivo para desempenho de mandato eletivo, federal ou estadual. Parágrafo único. A licença a que se refere este artigo será concedida a partir da diplomação do eleito pela Justiça Eleitoral e perdurará pelo prazo do mandato. Artigo 139. O funcionário investido no mandato eletivo de prefeito ou vice-prefeito ficará licenciado desde a diplomação pela Justiça Eleitoral até o término do mandato, sendo-lhe facultado optar pela percepção do vencimento e vantagens do seu cargo efetivo. Artigo 140. Quando o funcionário exercer por nomeação, mandato executivo federal ou municipal, ficará desde a posse licenciado sem vencimento e vantagens do seu cargo efetivo, ressalvado para o âmbito municipal o direito de opção pela remuneração do cargo efetivo. Artigo 141. Investido o funcionário no mandato de vereador e havendo compatibilidade de horários, perceberá o vencimento e as vantagens do seu cargo sem prejuízo dos subsídios a que faz jus. Inexistindo compatibilidade, ficará afastado do exercício do seu cargo sem percepção do vencimento e vantagens. Capítulo 4. O vencimento. Artigo 142. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente à referência ou símbolo fixado em lei. Artigo 143. Perderá o vencimento e vantagens do cargo efetivo o funcionário que se afastar para prestar serviço à União, a outro Estado, a município, à sociedade de economia mista, à empresa pública, à fundação instituída pelo poder público ou à organização internacional, salvo quando, a juízo do governador, reconhecido o afastamento como de interesse do Estado, em decorrência de prisão administrativa, salvo se inocentado afinal, para exercer cargo em comissão, ressalvado o direito de opção e o de acumulação legal, para estágio experimental. Parágrafo único. Os afastamentos de que tratam os incisos deste artigo não implicam suspensão de pagamento adicional por tempo de serviço, em cujo gozo se encontre o funcionário. Artigo 144. O funcionário perderá ainda o vencimento e vantagens do seu cargo, enquanto durar o mandato eletivo, federal ou estadual, enquanto durar o mandato executivo municipal, eletivo ou por nomeação, salvo o direito de opção previsto nos artigos 139 e 140, quando estiver no efetivo exercício de seu mandato, se eleito vereador e se, havendo incompatibilidade de horários com o exercício de seu cargo, dele ficar afastado. Artigo 145. O funcionário deixará de receber 1/3 do vencimento e vantagens durante o afastamento por motivo de suspensão preventiva ou recolhimento à prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença se absolvido afinal ou se o afastamento exceder o prazo de condenação definitiva, 2/3 do vencimento e vantagens durante o cumprimento sem perda do cargo de pena privativa de liberdade, vencimento e vantagens do dia em que não comparecerá ao serviço, salvo o disposto no inciso 19 do artigo 79, vencimento e vantagens do dia, se comparecer ao serviço após os 60 minutos seguintes à hora inicial do expediente, ou se sem autorização por mais de 60 minutos. 1/3 do vencimento e vantagens do dia, se comparecer ao serviço dentro dos 60 minutos seguintes à hora inicial do expediente, ou retirar-se sem autorização, dentro dos 60 minutos finais, ou ainda, ausentar-se sem autorização por período inferior a 60 minutos. Parágrafo 1º. No caso de faltas sucessivas serão computados, para efeito de descontos, os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos intercalados. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5, os descontos acumuláveis havidos em um mesmo mês não serão convertidos em faltas para efeito de contagens de tempo de serviço. Artigo 146. Nenhum funcionário poderá perceber menos do que o salário mínimo vigente na capital do Estado. Artigo 147. O vencimento, o provento ou qualquer vantagem pecuniária não sofrerá descontos além dos previstos em lei, nem será objeto de penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos determinada judicialmente, dívida para com a Fazenda Pública. Artigo 148. As reposições e indenizações devidas à Fazenda Estadual serão descontadas em parcelas mensais consecutivas, não excedentes da 10ª parte do vencimento ou provento, exceto na ocorrência de má-fé, hipótese em que não se admitirá parcelamento. Parágrafo 1º. Será dispensada a reposição nos casos em que a percepção indevida tiver decorrido de entendimento expressamente aprovado pelo órgão central do sistema de pessoal civil ou pela Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 2º. Quando o funcionário for exonerado, demitido ou vier a falecer, a quantia devida será inscrita como dívida ativa e cobrada judicialmente. Capítulo 5. Das vantagens. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 149. Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias: adicional por tempo de serviço, gratificações, ajuda de custo e transporte ao funcionário mandado servir em nova sede, diárias, aquele que em objeto de serviço se deslocar eventualmente da sede. Seção 2 do adicional por tempo de serviço. Artigo 150. O adicional por tempo de serviço será objeto de disciplina própria a ser baixada, observado o disposto nos artigos. Seção 3. Das gratificações. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Conceder-se-á gratificação, de função, pelo exercício de cargo em comissão, pela prestação de serviço extraordinário, de representação de gabinete, pela participação em órgão de deliberação coletiva, pelo exercício de encargos de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso, de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído. Subseção 2.
Da gratificação de função. Artigo 152. Gratificação de função é a que corresponde ao exercício de função gratificada instituída e remunerada na forma do que dispõe a seção 2, capítulo 2, título 2. Artigo 153. A gratificação de função será mantida nos casos de afastamento previstos nos incisos, exceto convocação para serviço militar, e 19, do artigo 79. Parágrafo único. Na hipótese do afastamento referido no inciso 7 do artigo 79, obedecer-se-á, quando for o caso, ao disposto no artigo 133. Artigo 154. O exercício de função gratificada impede o recebimento da gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 155. Além do exercício de função gratificada regularmente instituída, poderá ser atribuída, na forma de regulamentação específica, gratificação de função a funcionários que desempenhem atividades especiais ou excedentes às atribuições de seu cargo, vedado seu recebimento cumulativo com as gratificações específicas das funções de confiança. Subseção 3. Da gratificação pelo exercício de cargo em comissão. Artigo 156. A gratificação pelo exercício de cargo em comissão equivale a 70% do valor fixado para o símbolo a ele correspondente, e a ela faz jus o funcionário que, no exercício desse cargo, haja optado pelo vencimento do seu cargo efetivo, conforme o estabelecido no artigo 23, segunda parte. Artigo 157. A gratificação de que trata o artigo anterior, aplica-se o disposto nos artigos 153 e 154. Subseção 4. Da gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 158. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário se destina a remunerar as atividades executadas fora do período normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário, no desempenho de seu cargo efetivo. Parágrafo único. A prestação de serviço extraordinário poderá dar-se em outro órgão que não o de lotação do funcionário, desde que se manifestem favoravelmente os respectivos dirigentes. Artigo 159. A duração normal do trabalho dos funcionários da administração direta poderá, excepcionalmente, ser acrescida de horas extraordinárias, respeitado o limite de 2 horas diárias, não se admitindo recusa por parte do funcionário em prestá-las. Parágrafo único. Os limites a que se refere o artigo poderão ser ampliados, havendo concordância expressa do funcionário designado para a realização do serviço extraordinário observado, porém, o disposto no artigo 161. Artigo 160. O acréscimo de horas extraordinárias será proposto pelos secretários de Estado ou órgãos equivalentes ao governador para autorização, que será publicada no órgão oficial. Parágrafo único. A proposta deverá indicar o horário normal e o extraordinário de cada servidor contemplado, caracterizar a natureza da medida e justificar a necessidade da prestação de serviço no horário pretendido. Artigo 161. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho programado ou antecipado, ressalvados os casos previstos neste regulamento. Parágrafo 1º. O valor da hora extraordinária será obtido dividindo-se o valor do vencimento mensal por 30 vezes o número de horas da jornada normal, aumentado de 50%. Parágrafo 2º. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário não poderá exceder, em cada mês, 50% de valor do vencimento. Artigo 162. Ao funcionário não se concederá gratificação por serviço extraordinário quando, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, a prestação do serviço extraordinário decorrer de execução de atividade a ser retribuída pela gratificação, de representação de gabinete, de encargo de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso, de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído, em regime de acumulação de cargos, empregos ou funções. Artigo 163. Considerar-se-ão automaticamente autorizadas as horas extraordinárias ocorridas em virtude de acidente com o equipamento de trabalho, incêndio, inundação e outros motivos de casos fortuitos ou de força maior. Parágrafo único. As horas extraordinárias a que se refere este artigo poderão ser compensadas posteriormente por folga em período equivalente. Artigo 164. Não será submetido ao regime de serviço extraordinário o funcionário em gozo de férias ou licenciado, o ocupante de cargo beneficiado por horário especial em virtude do exercício de atividades com risco de vida ou saúde. Artigo 165. A gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando à sua percepção qualquer direito de incorporação ao vencimento ou provento de aposentadoria, sobre ela não incidindo o cálculo de qualquer vantagem. Parágrafo único. O desempenho de atividades em horas extraordinárias não será computado como tempo de serviço público para qualquer efeito. Subseção 5. Da gratificação de representação de gabinete. Artigo 166. A gratificação de representação de gabinete é a que tem por fundamento a compensação de despesas de apresentação inerentes ao local do exercício ou a remuneração de encargos especiais. Parágrafo único. A representação dos funcionários ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada é afixada em lei. Artigo 167. A gratificação poderá ser concedida aos funcionários em exercício nos gabinetes dos secretários de Estado, nos gabinetes da Governadoria e nos da Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da Justiça, aos funcionários que, a critério dos titulares dos órgãos referidos no inciso anterior, assim devam ser remunerados.
Parágrafo 1º. O valor global da gratificação de representação de gabinete por secretaria será aprovado pelo governador, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Parágrafo 2º. O valor individual da gratificação será fixado em tabela aprovada pelos titulares dos órgãos referidos no inciso 2 deste artigo, observado o disposto no parágrafo anterior, não podendo exceder a 50% do vencimento do cargo efetivo do funcionário. Artigo 168. A gratificação de representação de gabinete não será suspensa nos afastamentos seguintes: férias, casamento, luto, júri e outros serviços obrigatórios por lei, licenças para tratamento de saúde e repouso à gestante, faltas até o máximo de 3 durante o mês, por motivo de doença comprovada pelo órgão competente, inclusive quando em pessoa da família. Subseção 6. Da gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 169. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva destina-se a remunerar a presença dos componentes dos órgãos colegiados regularmente instituídos. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo será fixada por decreto em base percentual calculada sobre o valor de símbolo de cargo em comissão ou função gratificada, e paga por dia de presença às sessões do órgão colegiado. Parágrafo 2º. Compete ao governador arbitrar a ajuda de custo a ser paga ao funcionário designado para a missão no exterior. Artigo 170. É vedada a participação do funcionário em mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo quando na condição de membro nato. Parágrafo único. Quando o funcionário for membro nato de mais de um órgão de deliberação coletiva, poderá optar pela gratificação de valor mais elevado. Artigo 171. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva é acumulável com quaisquer outras vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário. Parágrafo único. Durante os afastamentos legais do titular, apenas o suplente perceberá a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Subseção 7. Da gratificação pela participação em banca examinadora, de concurso ou em curso oficialmente instituído. Artigo 172. Pelo exercício de encargo de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso ou de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído, ao funcionário será atribuída a gratificação conforme o estabelecido nesta subseção. Artigo 173. Entende-se como encargo de membro de banca ou comissão examinadora de concurso a tarefa desempenhada, por designação especial de autoridade competente no planejamento, organização e aplicação de provas, correção e apuração dos resultados, revisão e decisão dos recursos interpostos, até a classificação definitiva nos concursos, provas de seleção ou de habilitação, quando eventualmente realizados pelos órgãos da administração direta do Estado para provimento de cargos, preenchimento de empregos, ou admissão a cursos oficialmente instituídos. Artigo 174. Professor de curso oficialmente instituído é o designado pela autoridade competente para exercer atividade temporária de magistérios nas áreas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Artigo 175. Somente funcionário do Estado poderá ser designado para exercer as atividades de auxiliar de banca ou comissão examinadora de concurso, ou para atividade temporária de auxiliar de curso oficialmente instituído. Artigo 176. A gratificação pelo exercício de atividade temporária de auxiliar de professor de curso oficialmente instituído somente será atribuída ao funcionário se o trabalho for realizado além das horas de expediente a que está sujeito. Artigo 177. As gratificações de que trata esta subseção serão arbitradas, em cada caso, pelo governador, mediante proposta fundamentada do órgão promotor do curso ou do concurso. Artigo 178. A concessão das gratificações de que cuida esta subseção não prejudicará a percepção cumulativa de outras vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário. Seção 4. Da ajuda de custo e da indenização de transporte ao funcionário mandado servir em nova sede. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 179. Será concedida ajuda de custo, a título de compensação das despesas de viagem, mudança e instalação, ao funcionário que, em razão de exercício em nova sede com caráter de permanência, efetivamente deslocar sua residência. Artigo 180. A ajuda de custo será arbitrada pelos secretários de Estado ou dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao governador e não será inferior a uma nem superior a 3 vezes a importância correspondente ao vencimento do funcionário, salvo quando se tratar de missão no exterior. Parágrafo 1º. No arbitramento da ajuda de custo serão levados em conta o vencimento do cargo do funcionário designado para nova sede ou missão no exterior, as despesas a serem por ele realizadas, bem como as condições de vida no local do novo exercício ou no desempenho da missão. Parágrafo 2º. Compete ao governador arbitrar a ajuda de custo a ser paga ao funcionário designado para a missão no exterior. Artigo 181. Sem prejuízo das diárias que lhe couberem, o funcionário obrigado a permanecer fora da sede de sua unidade administrativa em objeto de serviço por mais de 30 dias, perceberá ajuda de custo correspondente a um mês do vencimento de seu cargo. Parágrafo único. A ajuda de custo será calculada sobre o valor atribuído ao símbolo do cargo em comissão, quando seu ocupante não for também de cargo efetivo. Artigo 182. Não se concederá ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de mandato legislativo ou executivo, deixar ou reassumir o exercício do cargo, ao funcionário posto a serviço de qualquer outra entidade de direito público, quando a designação para nova sede se der a pedido. Artigo 183.
O funcionário restituirá a ajuda de custo quando se transportar para a nova sede ou local da missão nos prazos determinados. Quando, antes de decorridos 3 meses do deslocamento ou do término da incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Parágrafo 1º. A restituição é de exclusiva responsabilidade do funcionário e não poderá ser feita parceladamente. Parágrafo 2º. O funcionário que houver percebido ajuda de custo não entrará em gozo de licença-prêmio antes de decorridos 90 dias de exercício na nova sede ou de fim da missão. Parágrafo 3º. Não haverá obrigação de restituir quando o regresso do funcionário for determinado ex officio ou decorrer de doença comprovada ou de motivo de força maior. Quando o pedido de exoneração for apresentado após 90 dias de exercício na nova sede ou local da missão. Subseção 2. Da indenização de transporte ao funcionário mandado servir em nova sede. Artigo 184. Independentemente da ajuda de custo concedida ao funcionário, a este será assegurado transporte para a nova sede, inclusive para seus dependentes. Parágrafo 1º. O funcionário que utilizar condução própria no deslocamento para a nova sede fará jus, para a indenização da despesa de transporte, a percepção da importância integral correspondente ao valor da tarifa rodoviária no mesmo percurso, acrescida de 50% do referido valor por dependente que o acompanhe, até o máximo de 3. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, a administração fornecerá passagens para o transporte rodoviário dos dependentes que comprovadamente não viajem em companhia do funcionário. Artigo 185. Nos deslocamentos a que se refere o artigo 179, serão custeados pela administração o transporte do mobiliário e bagagens do funcionário e de seus dependentes, observado o limite máximo de 12 metros cúbicos ou 4.500 kg por passagem inteira, até o número de 2, acrescida de 3 metros cúbicos ou 900 kg por passagem adicional, até o máximo de 3. Artigo 186. São considerados dependentes do funcionário para efeitos desta subseção o cônjuge ou a companheira legalmente equiparada, o filho de qualquer condição ou enteado, bem assim o menor que, mediante autorização judicial, viva sob a guarda e o sustento do funcionário, os pais, sem economia própria, que vivam a expensas do funcionário, o empregado doméstico, desde que comprovada essa condição. Parágrafo 1º. Atingida a maioridade, os referidos no inciso 2 deste artigo perdem a condição de dependente, exceto a filha que se conservar solteira e sem economia própria, o filho inválido e até completar 24 anos, quem for estudante, sem exercer qualquer atividade lucrativa. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto neste artigo, sem economia própria significa não perceber rendimento em importância igual ou superior ao valor do salário mínimo vigente na região em que resida. Artigo 187. Em face da peculiaridade do serviço, poderá ser concedido o pagamento da indenização de despesa de transporte aos funcionários que tenham assegurado o direito ao uso individual de viaturas oficiais e que utilizarem veículo próprio no desempenho de suas funções, conforme faixas de remuneração a serem definidas em resolução do Secretário de Estado de Administração. Parágrafo 1º. Na resolução a que se refere este artigo serão reservadas faixas próprias de indenização de despesa de transporte a serem atribuídas aos funcionários que, para o desempenho de seus cargos, tenham de se deslocar habitualmente pelo interior do Estado. Parágrafo 2º. Os valores da indenização serão fixados de acordo com os índices apurados pela Superintendência de Transportes Oficiais e aprovados pelo governador. Artigo 188. A autorização para a utilização da viatura de propriedade do funcionário a serviço do Estado será da competência do Secretário de Estado de Administração, por intermédio da Superintendência de Transportes Oficiais, ouvido o órgão interessado. Artigo 189. Concedida a autorização, o Estado não se responsabilizará por danos causados a terceiros ou ao veículo, ainda que a ocorrência se verifique em serviço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes do uso do veículo correrão por conta do usuário. Artigo 190. Quando convier, o Estado cancelará em qualquer época a atribuição da indenização de despesas de transporte, cuja concessão não gerará qualquer direito à continuidade da respectiva percepção. Artigo 191. É vedado o uso de viatura oficial por quem já seja portador de autorização para utilização de veículo particular a serviço do Estado. Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita ao funcionário as penalidades cabíveis, cancelando-se ainda a autorização concedida em seu favor. Artigo 192. Ao receber a autorização para a utilização de viatura própria em serviço, o usuário assinará, na Superintendência de Transportes Oficiais, o competente termo de compromisso, submetendo-se aos preceitos regulamentares da matéria. Capítulo 6. Do direito de petição. Artigo 199. É assegurado ao funcionário o direito de petição em toda sua amplitude, assim como de representar. Artigo 200. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a quem estiver imediatamente subordinado o requerente. Parágrafo 1º. O erro na indicação da autoridade não prejudicará a parte, devendo o processo ser encaminhado por quem o detiver à autoridade competente. Parágrafo 2º. Do requerimento constará o nome, cargo, matrícula, unidade administrativa em que é lotado o funcionário e sua residência, os fundamentos, de fato e de direito da pretensão, o pedido formulado com clareza. Parágrafo 3º. Não será recebido, e se o for, não será despachado, sem a prévia satisfação da exigência, o requerimento que não contiver as indicações do item 1 do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. O requerimento será instruído com os documentos necessários,
documentos, facultando-se ao funcionário, mediante petição fundamentada, a respectiva anexação no curso do processo. Parágrafo 5º. Os documentos poderão ser apresentados por cópia, fotocópia, xerocópia ou reprodução permanente por processo análogo, autenticada em cartório ou conferida na apresentação pelo servidor que a receber. Parágrafo 6º. Excetuam-se da disposição de que trata o parágrafo precedente as certidões de tempo de serviço, que serão apresentadas sempre em seus originais, e outros documentos que assim sejam exigidos pela administração. Parágrafo 7º. Nenhum documento será devolvido sem que dele fique no processo cópia ou reprodução autenticada pela repartição. Artigo 201. Da decisão que for prolatada caberá sempre pedido de reconsideração. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração será diretamente encaminhado à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo 2º. O requerimento e o pedido de reconsideração terão prazo de 8 dias para sua instrução e encaminhamento, e serão decididos no prazo máximo de 30 dias, salvo em caso que obrigue a realização de diligência ou de estudo especial. Parágrafo 3º. A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso hierárquico, encaminhando-o à autoridade superior. Artigo 202. Caberá recurso hierárquico, do indeferimento do pedido de reconsideração, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no Decreto-Lei 114 de 1975. O recurso será decidido pela autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, sucessivamente e em escala ascendente, pelas demais autoridades. Parágrafo 2º. No processamento do recurso observar-se-á o disposto no parágrafo 2º do artigo 201. Artigo 203. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico não têm efeito suspensivo, mas o que for provido retroagirá em seus efeitos à data do ato impugnado. Artigo 204. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais, em 120 dias nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais. Parágrafo 1º. Se consumada a prescrição administrativa, poderá a administração relevá-la caso seja ilegal o ato impugnado e não estiver exaurido o acesso à via judicial. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição estabelecidos neste artigo contar-se-ão da data da ciência do interessado, a qual se presumirá da publicação do ato impugnado, ou quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado, que deverá constar sempre do processo respectivo. Parágrafo 3º. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 2 vezes. Parágrafo 4º. A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Parágrafo 5º. Não correrá a prescrição enquanto o processo estiver em estudo. Artigo 205. Após despacho decisório, ao funcionário interessado ou a seu representante legal é assegurado o direito de vista do processo administrativo, no recinto do órgão competente e durante seu horário de expediente. Artigo 206. É assegurada a expedição de certidões de atos ou peças de processos administrativos, requeridas para defesa de direito do funcionário ou para esclarecimento de situações. Artigo 207. A certidão deverá ser requerida com indicação de finalidade específica a que se destina, a fim de que se possa verificar o legítimo interesse do requerente na sua obtenção. Parágrafo 1º. Quando a finalidade da certidão for instruir processo judicial, deverão ser mencionados o direito em questão, o tipo de ação, o nome das partes e o respectivo juízo, se a ação já tiver sido proposta. Parágrafo 2º. Se o requerimento for assinado por procurador, deverá ser juntado o competente instrumento de mandato. Artigo 208. A competência para decidir sobre o pedido de certidão é do secretário de Estado, das autoridades do mesmo nível e dos presidentes das autarquias a quem estiver subordinada a autoridade incumbida de expedi-la, podendo ser delegada. Artigo 209. O pedido de certidão será indeferido quando o requerente não tiver interesse legítimo no processo. A matéria a certificar se referirá assunto cuja divulgação afete a segurança pública, pareceres ou informações, salvo se a decisão proferida aos mesmos se reporte. Processo sem decisão final da administração. Artigo 210. Caberá o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado, nos pedidos de certidões formulados pelo Poder Judiciário, no caso de certidões para prova em juízo, se o Estado for parte na ação em curso ou a ser proposta, se a autoridade competente para autorizar a certidão tiver dúvidas sobre o requerimento, os documentos que o instruem ou sobre a maneira de atendê-lo. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 3, em que o aludido pronunciamento é obrigatório, a autoridade, ao encaminhar o processo, deverá instruí-lo previamente com a minuta da certidão a ser expedida. Artigo 211. As certidões sobre matéria de pessoal só serão fornecidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, à vista de dados e elementos constantes dos seus registros. Capítulo 7. Da inatividade. Seção 1. Da disponibilidade. Artigo 212. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, por ato do Poder Executivo, será o funcionário, se estável, colocado em disponibilidade. Parágrafo 1º. O funcionário em disponibilidade perceberá provento proporcional ao tempo de serviço e poderá ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento, compatíveis com os do anteriormente ocupado. Parágrafo 2º. Restabelecido o cargo, ainda que modificada a sua denominação, poderá nele ser aproveitado o funcionário posto em disponibilidade, quando de sua extinção ou da declaração de sua desnecessidade, ressalvado o direito de optar por outro cargo em que já tenha sido aproveitado.
Artigo 213. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado. Seção 2. Da aposentadoria. Artigo 217. Será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado, conforme o previsto no artigo 57. Artigo 218. A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período não inferior a 24 meses, salvo quando ocorrer a hipótese prevista no artigo 112. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir a parte 3. Até mais!